Bem, a minha família chegou em Londrina em 28 de setembro de 1944. Nós viemos da cidade de Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, onde eu nasci. Eu estava completando 7 anos. Naquela época, Londrina só tinha 2 avenidas com calçamento. Então eu conheci Londrina assim. Como cheguei aqui de família de lavrador, nós fomos morar num sítio onde hoje é o conjunto residencial Neman Sayum. Nós saímos desse sítio em 1947 e viemos morar na Vila Brasil. Meu pai comprou um terreno e em 47 nós mesmos fizemos uma casinha muito humilde, muito pequena. Rua Venezuela, 541 era o número. Ali eu mesmo construí uma caixinha e fui ser engraxate. Engraxate eu coloco como a segunda profissão minha. O que eu ganhava, eu dava conta da família. Não dependia muito do dinheiro do meu pai, que era funcionário da empresa elétrica de Londrina. Dali da Vila Brasil, eu ia a pé para a escola. Eu fiz o primário em 3 anos. Eu já tinha aprendido muita coisa com meu pai. Ele me ensinava com o que ele aprendeu com os amigos dele, que meu pai não teve nenhuma escolaridade. Homem da roça, homem simples da roça, trabalhador. Eu fui o único aluno do Oswaldo Aranha a fazer o curso primário em 3 anos, e não 4. Mas depois disto, por questão de necessidade, tinha que trabalhar. Meu pai comprou um carro de garapa e nós somos garapeiros em Londrina. 1949 e 50, 2 anos. Cada mês a gente ficava numa esquina da cidade, vendendo garapa. Mas com aquele sonho de fazer medicina. Desde que eu estava na roça, o meu sonho era fazer medicina. Então a minha vida estudantil foi um sucesso total. Por quê? Porque eu não perdia tempo. Eu tenho o prazer de dizer, e me orgulho até, que nunca li um gibi na minha vida. Não conheço uma carta do baralho. Hoje eu falo, leio em 4 idiomas. A minha vida era estudar. Eu agora estou me sentindo arrepiado daquilo que eu fui, o orgulho que eu tenho de ser uma pessoa que vinha ao mundo para cumprir uma função, servir ao próximo. Daí a minha luta para ser médico. O único médico da família do meu pai e da minha mãe, de todas as gerações. Eu fui o único médico. Eu fui o único médico da Vila Brasil, morando na Vila Brasil. Eu fui o primeiro secretário da saúde morador da Vila Brasil, como médico. A segunda pessoa em toda a geração da minha família a ser médico, está aí, ó, minha filha, a Liange. Ela, a segunda pessoa em toda a geração da minha família, do meu pai e da minha mãe. 2 famílias de roceiros, gente da roça, gente do trabalho, gente que viveu com dificuldade. Graças a Deus que eu passei por tudo isto. A minha vida toda foi andar de cabeça erguida, porque o meu trabalho sempre foi em prol do ser humano. E como médico eu sou assim até hoje. Eu me formei em 1966 na Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Paraná. Em 1966, no dia 17 de dezembro de 66, eu falei assim: papai, o diploma que eu lhe prometi está aqui. Porque trabalhando na roça aqui em Londrina, eu disse para ele: eu vou estudar e vou ser médico. Como é que você vai ser médico se nós somos tão pobres? Estudar é proibido? Não, não é. Então eu vou estudar e vou ser médico. Aí eu saí de Curitiba, no dia 19 de dezembro de 66,
em ônibus da Cometa e fui para o Rio de Janeiro para fazer residência numa clínica famosíssima, Clínica Professor José Cos. Lá eu fiz 3 anos de residência aprendendo a otorrinolaringologia. Então, quando eu vim para Londrina, tá certo? Eu já era especialista em otorrinolaringologia, trazendo uma bagagem de conhecimento desta clínica, que naquela época era considerado o melhor serviço de otorrinolaringologia do país. Eu fui o 7º otorrino de Londrina naquela época. E me dedicando também às diretorias aqui, da Associação Médica, sempre participando de uma diretoria ou de outra. Quem fundou a Associação Médica de Londrina? Dr. Adolfo Barbosa Góes, cardiologista. Ele chegou a atender pessoas aqui em Londrina indo a cavalo por causa da lama. Nós começamos nosso trabalho aqui como otorrino em 1970 e como eu vim com uma experiência muito grande desta clínica na cirurgia de ouvido, então eu acho que eu fui o pioneiro da cirurgia de ouvido em Londrina. Então aí eu comecei a fazer a cirurgia de ouvido. Todas as cirurgias de ouvidos eu realizei na época aqui em Londrina durante 50 anos. Eu tenho mais de 10.000 operações, entre operação de garganta, sinusite, cirurgia de septo nasal, tá certo? E somando tudo, mas ouvido eu tenho, até agora 2020, eu tenho 2.255 operações de ouvidos realizadas. Eu tenho ouvidos operados em 14 dos 27 estados brasileiros. Eu tenho um trabalho de anatomia do ouvido humano feito por mim na Clínica Cos, no Rio de Janeiro, quando lá fui residente. E esse trabalho está publicado na Amazon com o título Anatomia Topográfica do Ouvido Humano de Interesse Clínico Cirúrgico. É um livro de 22 páginas, com toda a anatomia do ouvido humano. Para pegar o osso do ouvido, prender em alguma coisa, para trabalhar com as 2 mãos livre, com broca. Nesta clínica, pegava uma latinha de pasta joia, vazia, enchia com gesso, empurrava o osso ali, deixava secar, para depois segurar na mão e trabalhar com a broca. Eu idealizei um suporte para prender o osso do ouvido humano, que é inédito no mundo, é fabricado no mundo inteiro. Eu tenho foto deste suporte que eu idealizei, fabriquei 17 suportes destes, vendi todos eles. Então tem suporte de osso temporal, de autoria minha, em Los Angeles, na Califórnia, em Lima, no Peru, na Suíça, no Brasil inteiro. E aqui em Londrina, tá certo? Eu simplesmente continuei trabalhando. Em 2020 eu ainda operei, 21 e 22 não, por causa de artrose manual. A gente perde a pinça, dói. Então, para cirurgia de ouvido não é possível. Então eu parei de operar. Continuo trabalhando, atendendo pessoas que passaram pelas minhas mãos há 20, 30, 40 anos e que não me deixam de jeito nenhum. Então, na otorrina em Londrina, eu cumpri o meu dever como profissional, me dando com todos os médicos. E eu me tornei muito conhecido da classe médica de Londrina, e eu fico muito satisfeito com isto, porque eu cumpri o meu dever, servir o ser humano. Os médicos de Londrina, os antigos, conseguiam reunir toda a classe médica aqui para lutar pela integridade da profissão. Foi uma luta muito grande dos antigos médicos. E o doutor Adolfo Barbosa Góes era um desses lutadores, que fundou a
criou a Associação Médica de Londrina. E a classe médica de Londrina sempre unida. Aí houve a ideia de se criar a Unimed. A terceira Unimed do Brasil nasceu em Londrina, em 1971. Nós criamos a Unimed de Londrina em fevereiro de 1971, com uma assembleia no Cine Ouro Verde, que hoje é o Cine Teatro Ouro Verde. Ali nós enchemos todo o auditório para criar a Unimed de Londrina. Uma das coisas mais belas feita pela classe médica de Londrina. Então, a Unimed de Londrina, criada em fevereiro de 1971. Hoje, essa cooperativa enorme, que é um orgulho tremendo para o Brasil, a Folha de Londrina foi a primeira empresa a fazer um contrato de assistência médica com a Unimed de Londrina. E a Unimed foi crescendo. E o médico trabalhando tranquilo, ganhando melhor. Veja uma coisa, ser médico tem que ter um dom de Deus, tem que ser uma pessoa que tenha sentimento, que tenha amor ao próximo. Para ser um médico, para se dedicar a uma causa, porque uma criança precisa de uma operação de garganta e os pais não têm condições de pagar o que vale uma operação desta. Eu acho que o otorrino deve ter o dever, a obrigação moral de fazer a cirurgia do mesmo jeito que ele faz para aquela pessoa que pode pagar. A melhor propaganda que a gente faz é quando se atende uma pessoa graciosamente e ela se sente tão grata que sai falando de você. Essa é a maior propaganda para o médico. É ele ter o espírito de caridade. Então a cirurgia deve ser feita com o mesmo capricho, com o mesmo carinho, com o mesmo amor pelo ser humano. Independente da condição social, independente da condição econômica, independente da cor da pele, independente de tudo. São todos irmãos seres humanos. Então a minha vida toda foi trabalhar para as pessoas, independente da condição social e econômica. Não gostaria de falar, mas eu não tenho conta do número de operações de garganta que eu fiz gratuitamente. Essa é a função da medicina, é o gesto nobre da medicina, servir as pessoas. A dona Mafalda Bongiovanni me convidou para participar do programa dela na TV Tropical, Boa Tarde Mulher, um programa que ia ao ar todos os dias. Eu convidava o médico, entrevistava o médico e no minuto final eu dava um retoque no que o médico falava usando aquele termo popular. Então eu levei mais de 70 médicos no programa dela para fazer trabalho médico, vamos dizer assim, à comunidade. Foram 14 anos eu fazendo entrevista de médico no programa dela. De 1980 a 1990, eu praticava muito pedestrianismo, que é correr a pé. Eu corri 12 maratonas, 2 delas em Nova York. Lá em 1989, eu estabeleci recorde brasileiro para a categoria de 50 a 55 anos. Eu estava com 53. Então isso aí foi um dado particular na minha vida de me dedicar a esporte, quer dizer, treino, corrida a pé. Centenas de troféus ganhos correndo no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro,
Mato Grosso, onde tinha maratona eu ia correr. Durante o tempo que eu trabalhei na Faculdade de Medicina, na cadeira de otorrino, com aulas que a gente dava lá no HU. Então eu vi muitas pessoas com necrose de dedo na mão, dedo dos pés, fazendo amputação de dedo. O tecido morre e fica preto, tem que cortar. Tromboangeite obliterante, uma doença causada pela nicotina do cigarro e pela glicose no diabético. Então eu resolvi fazer fotografias dessas pernas, desses pés amputados e dessas mãos. E aí montei um material com mais de 80 slides, dava palestra sobre os males do tabagismo. A língua com câncer, mostrando a gengiva com câncer, mostrando o pulmão com câncer, mostrando a tromboangeite obliterante com amputação de pé e amputação de dedo das mãos. E eu montei esses slides e comecei a fazer palestra. Cheguei a um total de 396 palestras sobre os males do tabagismo. Então eu fiquei muito conhecido, andei o Paraná inteiro fazendo palestras. É difícil uma cidade onde eu não tenha feito uma palestra. Resultado, me senti muito gratificado, porque até hoje tem pessoas que me param. Doutor Murilo, eu parei de fumar há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, graças ao senhor. Então eu realizei em Londrina, em todo o Paraná, 396 palestras sobre os males do tabagismo. Mas hoje tem uma coisa pior do que o cigarro. Está sendo dito pela Anvisa. É o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico cria caverna dentro do pulmão. O padre trabalha com o espírito, com a alma. O médico trabalha com o corpo. Mas as duas coisas juntas têm que ser encaradas pelo médico. O que o médico tem que ser? Humanitário. Ele nasceu para ser médico, ele vai se dedicar a uma causa justa, uma causa sagrada, que é tratar o ser humano naquele momento que ele necessita. Então ele tem que ser humanitário. Muito obrigado à Associação Médica de Londrina que me acolheu. Muito obrigado aos colegas, amigos médicos, muitos que já se foram, de saudades e memória. E o que eu tenho que dizer à Associação Médica é que ela continue como sendo a guardiã do profissional médico. O médico que se dedica à causa humana. Ela é uma instituição que carrega, desde o seu nascimento até hoje, uma classe médica vitoriosa em Londrina. Vitoriosa em todos os sentidos. A classe médica de Londrina sempre foi pioneira em debates, porque todos os movimentos começavam por Londrina. E isso tudo graças a grandes personalidades que passaram por Londrina e que lutaram por essa associação médica. Tenho orgulho de participar da Associação Médica pelo trabalho feito aqui por todos aqueles que deram parte de sua vida em prol da Associação Médica de Londrina. Parabéns à Associação Médica, o meu orgulho que eu carregarei a vida toda, como sendo meu símbolo de trabalho que me deu condições de trabalhar livremente como profissional, filiado à Associação Médica de Londrina. Muito obrigado.